Olá, meus irmãos, eu saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bem, o meu nome é Miriam Anita e hoje eu vou ler um texto do pastor Fábio Martins. O pastor Fábio Martins, ele é doutorando em ministério, ele é mestre em ministério e pós-graduação em Bíblia, ele é graduado em teologia, ele é advogado, pós-graduado em Direito e Processuais Civil, e ele é pastor do Jardim Mariléia, da Igreja Batista de Jardim Mariléia, no Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Então ele escreveu esse texto chamado Aprenda e Ensine toda a Bíblia. Ele escreveu esse texto para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Eu vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, é importante que os irmãos saibam que eu não escrevi o texto, foi o pastor Fábio Martins quem o fez, tá? Então, vamos orar? Senhor Jesus, nós pedimos a tua bênção para que tu possas nos ensinar aquilo que de melhor podemos aplicar na nossa vida. Perdoa, Senhor, quando fazemos as coisas que não te agradam. Ensina-nos a trilhar os caminhos que realmente o Senhor deseja para nós. É em teu nome que fazemos essa oração. Amém. Bem, então o nosso texto de hoje é Deuteronômio, capítulo 6, versículos 1 e 2. E diz assim, o grande mandamento. Moisés disse ao povo: são esses os mandamentos e as leis que o Senhor nosso Deus mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeçam a esses mandamentos na terra em que vão entrar e que vão possuir. Temam o Senhor nosso Deus, você, os seus filhos e os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes estou dando, e assim vocês viverão, muitos anos. Ele escolheu o versículo 1 para ser o versículo-chave. E o versículo 1 diz assim: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês os cumpram na terra para a qual estou indo para dela tomar posse. Depois de anunciar os mandamentos, que está em Deuteronômio 5, eu vou ler para os irmãos, porque assim, eu amo a palavra de Deus, eu gosto muito de ler a palavra de Deus. Então, eu creio que todos vocês já conhecem os mandamentos, né? Mas eu vou reler para os irmãos, tá bom? Então, tá em Deuteronômio 5 e diz assim, são os 10 mandamentos. Moisés mandou que o povo se reunisse e falou assim: povo de Israel, presta atenção nas leis e nos mandamentos que eu estou dando a vocês hoje. Aprendam essas leis e façam tudo para cumpri-las. O Senhor nosso Deus fez uma aliança conosco no Monte Sinai. Não foi com nossos pais que ele fez a aliança, mas foi conosco, foi com todos os que estão hoje aqui vivos. Do meio do fogo, ali no monte do Senhor, Deus falou com vocês face a face. Vocês ficaram com medo do fogo e não subiram o monte, por isso eu me coloquei entre o Senhor Deus e vocês. E ele disse: meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus, eu os tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há em cima no céu, ou alguma coisa embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, e castigo também os descendentes, até os seus bisnetos e trisnetos. Porém, eu sou bondoso com aqueles que me amam, que obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor de vocês, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Guarde o sábado, que é um dia santo, como eu, o Senhor Deus, mandei. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias na semana. Mas o 7º dia da semana é o dia do descanso dedicado a mim, o seu Deus. Não façam nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seus filhos, nem suas filhas, nem seus escravos, nem suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de você. Assim como você descansa, os seus escravos também devem descansar. Lembre que você foi escravo no Egito e que eu, Senhor seu Deus, o tirei de lá.
com a minha força, com o meu poder. É por isso que eu mando que você guarde o sábado. Respeite seu pai e a sua mãe, como eu, o seu Deus, estou ordenando, para que você viva muito tempo e tudo corra bem para você na terra que estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém. Não cobice a mulher do outro, de outro homem, não cobice nada que seja do outro homem, a sua casa, as suas terras, seus escravos, seus animais ou qualquer outra coisa que seja dele. E Moisés disse: são esses os mandamentos que o Senhor Deus deu ao povo de Israel, quando todos estavam ao pé do Monte Sinai. Do meio do fogo e das nuvens negras, ele falou em voz alta e deu somente esses mandamentos, e nenhum outro mais. Depois os escreveu em 2 placas de pedra e as deu para mim. Então, esses são os mandamentos que o Senhor deu ao povo de Israel. E depois que ele anunciou esses mandamentos, Moisés iniciou um apelo para que as pessoas cumprissem, observassem aquilo que o Senhor tinha dito, aquilo que ele tinha acabado de dizer. E Moisés não fez isso de bobeira. Não tem nada para fazer, vou mandar o povo seguir os mandamentos de Deus. Não, ele fez isso por algumas razões. Então, a primeira delas, e eu vou só elencar 3, é por causa da sua abrangência, né? A palavra de Deus, ela era bem ampla. Então, dizia a respeito ao texto: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças. Então, a lei de Deus, ela abrangia pelo menos 5 grupos: mandamentos, estatutos, ordenanças, preceitos, juízos e testemunhos. Então, era bem abrangente, né? Pegava muita coisa. Cada um desses grupos alcançava situações e aspectos diferentes de muitas áreas da vida. Então, em várias situações, os mandamentos do Senhor estavam ali presentes. Então, a palavra do Senhor alcança a gente em muitas áreas. A área espiritual, a área relacional, emocional. Em todas as áreas que você pensar, afetiva, profissional, em todas as áreas a palavra do Senhor nos alcança. Então, ela é abrangente e tem princípios de vida para nós. Então, apesar de parecer que a Bíblia é um livro antigo, não, realmente a Bíblia é uma coleção de livros antigos, mas são livros totalmente atualizados. São livros super atuais, porque eles foram escritos inspirados por Deus, e as pessoas que os escreveram foram tão inspiradas que até hoje esses livros têm lições para as nossas vidas. Bom, a segunda razão pela qual Moisés falou isso é a procedência. O texto diz que o Senhor Deus ordenou. A palavra de Deus tem origem nele. O Senhor fala, Deus ordenou. Então, tudo que é dito na Bíblia vem dele e por essa razão é perfeita e é irretocável, como estava lá em Salmos 119, 96. Então, não tem nada que se ajeitar, de se melhorar, de se consertar na palavra de Deus. É irretocável. Não é um pensamento que o ser humano teve, vou falar tal negócio. Não, mas é algo inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo soprou no ouvido daqueles homens para que eles pudessem escrever aquilo que Deus tinha para eles. Então, a palavra de Deus, ela não passa como muitas coisas na terra passam. Ela é eterna. Ela não é mentirosa, mas ela é verdadeira. Nós podemos comprovar isso a cada momento que vamos vivendo essa palavra. E ela é viva. A terceira razão pela qual Moisés disse isso é porque a palavra de Deus é eficiente. Diz o texto que eu ensinasse a vocês para que vocês os cumpram. Então, a Bíblia é fiel e digna de toda aceitação. Ela se arrasta com as suas ordenanças, com o seu testemunho, com os seus decretos, desde que ela foi escrita, desde o Pentateuco, desde que o Senhor falou, a Bíblia vem sendo trazida. E ela é eficiente.
Nunca falhou. Se nós seguirmos as ordenanças do Senhor, a gente só se dá bem. Então, a Bíblia é fiel e digna de toda aceitação. Então, observar a Bíblia não é um capricho, alguma coisa que a gente escolhe. Ah, eu acho legalzinho, vou seguir a Bíblia. Não. É ouvir o que o Senhor diz. Seguir a palavra é um imperativo. É algo que a gente faz para que a gente possa ter uma vida com frutos, uma vida que realmente faça a diferença na vida das outras pessoas, quer dizer, que seja relevante, que seja uma vida feliz. Porque não tem como a gente se dar mal. Nosso pastor diz que, ele sempre diz isso, né? Que com Jesus a gente sempre é vitorioso. Não tem como se dar mal. O nosso pastor diz assim que o Senhor tem para nós coisas excelentes. Então não é coisa meia boca. Ele não tem o ótimo, ele tem o excelente. E a gente só vai descobrir o excelente se a gente entender que a Bíblia é eficiente para as nossas vidas. Então nós temos sim que observar tudo que está escrito na Bíblia. Então ela é eficiente para a instrução da vida da gente, dos nossos filhos e o prolongamento da vida. A Bíblia gera temor no nosso coração, já que fala de Deus e da sua revelação. Então, tudo o que está na Bíblia serve para que nós possamos aplicar a nossa vida, para que ela se torne uma vida melhor, uma vida frutífera, uma vida abençoada e que possa abençoar a vida dos outros. Então, é fácil, meus irmãos? Não, não é. Porque nós temos que ter uma dose de dedicação e de vontade mesmo de pegar a Bíblia e ler. Porque as pessoas... foi feita uma pesquisa a respeito disso. Foi perguntado às pessoas se elas achavam que a Bíblia era a palavra de Deus, e a maioria das pessoas disse que sim. Foi perguntado se elas acreditavam que a Bíblia tinha respostas para os problemas da vida, para a orientação da vida. A maioria das pessoas, quase 100%, disse que sim. E foi perguntado para as pessoas se elas liam a Bíblia, e a maioria disse que não. Então não adianta, né, irmãos? Nós temos o discernimento de saber que a Bíblia, ela é abrangente, ela tem uma procedência santa e ela é eficiente, mas se nós não lermos e não aprendermos nada com ela. Então, nós temos que, como diz o outro, tomar tenência, né? Temos que ficarmos espertos, porque se nós não lermos a palavra, o Espírito, infelizmente, não vai poder nos lembrar daquilo que a gente não conhece. O nosso manancial termina assim, ó. Conhecer toda a palavra de Deus é vital para o cultivo da fé e vida cristã genuína. É isso. Não é fácil não, mas é algo que nós temos que nos empenhar em fazer. Eu termino aqui com o meu abraço fraternal, o meu abraço de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.